Olá, meus queridos amigos e amigas, todo mundo aí do meu Brasil, varonil e do mundo, que as redes sociais têm essa vantagem, explode para o mundo. Eu aqui, Carlos Renato, dando uma passeada como sempre, andando por aí e querendo mais uma vez a sua atenção. Hoje eu estou aqui com a playlist da micropolítica, falando com você sobre esse assunto. Para mim é muito bom, porque eu adoro de política. É um pouco delicado, porque a maioria dos brasileiros não gosta de falar muito de política. Quando eu falo, não é falar de partido político, não é falar de candidato político, mas discutir a política como um processo complexo que ela é. A gente tem alguns vícios ruins. O brasileiro não gosta de discutir política, o brasileiro ele não gosta de responsabilidade, ele, sei lá, vive a vida assim meio pra lá e pra cá. O que o brasileiro gosta é de samba, carnaval, forró, entendeu? Pegar uma praia, feriado, até o trabalho tá meio complicado, porque a gente sabe hoje, 2025, reportagem recente, está falando muito sobre falta de mão de obra. Quer dizer, o governo criou uma situação há algum tempo, nessa tentativa fluídica, essa coisa ruim que é dar dinheiro para as pessoas sem cobrar alguma responsabilidade. E isso não acaba bem em nenhum lugar do mundo. Então a história ela prova isso. Por isso que é interessante estudar a história. A história prova isso. Hoje a gente está com um processo ruim, principalmente pela nova geração que está chegando aí. E a geração, ela é a que vai suceder a gente, ela é fundamental, porque é ela que vai comandar o país. E se você não tem uma boa geração, não tem boas pessoas, adolescentes, crianças, adolescentes e jovens adultos focado numa coisa boa de crescimento social, crescimento financeiro, crescimento econômico e responsabilidade política, o que acontece com a nação? A nação começa literalmente a ir pelo ralo abaixo. Isso é uma coisa cíclica no mundo, não é século XXI, não é essa geração, não. A história, de novo, nos conta que alguns impérios passaram por isso e acabaram mal. Por quê? Porque a sua juventude, naquele momento, não deu a importância devida, não se importou muito em buscar melhorar o seu império, o seu país. Isso aconteceu primeiro lá atrás com o Antigo Egito, principalmente depois que o Alexandre o Grande invadiu não, tomou lá no Gogó, né? Disse que ele era o prometido, se não entregasse o Egito ele ia matar todo mundo, e os egípcios entregaram de boa. Aí a mesma coisa similar aconteceu com o Império Romano. Era um matando o outro lá, as castas pelo poder, a juventude não queria nada. O que aconteceu? Os povos bárbaros invadiram, tomaram Roma, entendeu? Matou, foi gente, e depois disso, em menos de 100 anos, o Império Romano estava totalmente destruído. E o nosso mundo hoje, nesse ciclo, que é a próxima geração, que nasceu ali nos anos 90 e 2000, que está se preparando para tomar o controle, para assumir o nosso lugar de destaque, essa geração está complicada. Então, discutir política não é uma coisa isso aqui não me interessa. É uma necessidade, como beber água, como comer, como respirar, porque isso influencia em tudo, na educação, na geração de emprego e renda, no crescimento econômico do país, na diminuição da violência, da miséria, na diminuição, inclusive, da violência doméstica, no feminicídio, no racismo, no preconceito. Então, tudo isso tem que ser discutido por meio político para que a população como um todo possa realmente trazer para dentro do seu organismo social essa vontade de discutir a política. No meu caso especial, eu trato de micropolítica, mas eu não posso chegar aqui para vocês e falar, meu pai, micropolítica isso, micropolítica aquilo. Então, precisamos passar por uma vertente introdutória e explicar mais ou menos o que pretere a micropolítica dentro de um conhecimento pedagógico, certo?
Então é isso que esse vídeo hoje vou tentar fazer no menor espaço possível, que também as pessoas não querem te ouvir, que é tudo em 2 minutos, e é impossível você produzir um vídeo que conteúdo que tem um pouquinho mínimo de qualidade em apenas 2 minutos. Então hoje eu vou falar sobre o organismo, um pequeno organismo fundamental para que você possa entender no futuro melhor o que é micropolítica. Vamos lá, vamos para o nosso segundo take. Bem, gente, eu tô aqui andando por uma rua de um município muito gostoso que eu adoro visitar, do Nordeste brasileiro. Estou caminhando na direção lá dos Carajás. Esse ano eu quero chegar lá nos Carajás, lá no Pará. E eu quero mostrar para vocês aqui, ó, uma coisa que é bem simples. Eu estou numa zona de condomínios. Estou passando por uma rua onde existem vários condomínios. E esses condomínios, eles têm diversas formas, diversos tamanhos, diversas modalidades. Vocês estão vendo, né? Tem aqui, esse que eu estou mostrando aqui, ele é um bloquinho pequeno, ele tem 4 andares, com certeza não tem elevador, tem garagem, não tem piscina. Mas lá no fundo, vocês estão vendo aqui, ó, depois do caminhãozinho aqui, nós temos ali um outro condomínio, que ele é grandão, tem lá os seus 13, 15 andares, tem varanda, tá todo mundo ali com ar-condicionado. E lá atrás também tem mais outros, lá atrás, ó, aqui, ó, lá atrás tem outros. E eles são de tamanho diferente. Esses aqui são de 3 quartos, se eu não me engano. E aqueles lá de cima, eles são de 3 quartos, mas eles são maiores. Inclusive, eles têm dependência de empregada completa, porque são condomínios um pouco mais antigos. E aqui nessa zona de condomínio, que eu estou mostrando para vocês, tem condomínios de apartamentos gigantes, de apartamento de até 300 metros quadrados ou mais. Eles chamam aqui de mansão. Tem mansão Picasso, tem mansão Champs-Élysées, tem Da Vinci, de Cavalcante. Então tem várias mansões aqui que levam aí um custo de condomínio acima de R$2.000. Mas esse condomínio aqui, que eu tô vendo aqui desse lado aqui, ó, ele custa R$400. Esse outro condomínio que tá ali, ó, esses aqui custam menos de R$1.000. E aqui, ó, vocês estão vendo aqui na rua aqui, ó, é condomínio que não acaba mais para todos os gostos. Aproveitando essa maravilhosa sombra, vamos concluir aqui essa primeira parte do vídeo, né? Não sei se vai ter 1, 2, 3 partes. Como eu falei, para não ficar muito longo, eu vou dividir aqui essa primeira, pelo menos essas primeiras explicações, ou qualquer explicações que tiverem, eu vou procurar dividir para não ficar aquele vídeo muito longo, mas aí eu conto com a colaboração de vocês para depois que eu publicar, quem tiver dúvida assiste um e depois assiste o outro. Então eu estava falando com vocês eu estava falando com vocês sobre condomínio. Mostrei aqui alguns condomínios, como vocês viram. E eu falei também que eu estou passeando, estou aqui atravessando algumas cidades do Nordeste. E o que é uma cidade? Aqui no Brasil, nós temos o hábito de chamar um município de cidade. Ó, isso aqui é uma cidade. Então, via de regra, toda cidade é um município. Só que a cidade, ela é a menor porção da federação. Nós temos a União, nós temos os estados e nós temos o município. Então, os entes federativos são 3. E o menor deles é o município. Porém, é o único ente da federação onde as pessoas moram de verdade. Ninguém mora no estado do Rio de Janeiro, da Bahia, de São Paulo, de Sergipe, entendeu? Do Amazonas, do Pará. Ninguém mora na União como um todo. Então, todo mundo mora numa cidade. E essa cidade está contida ou contém um município. E o que tem a ver um município com um condomínio? É justamente isso. De uma maneira assim, bem leve, bem sutil, assim, bem redundante, bem genérica. Um condomínio, ele é uma microcidade. Vejamos,
O condomínio ele tem famílias que moram nas suas unidades residenciais. E essas famílias que moram nessas unidades residenciais são chamadas de condôminos. Então ali eles compraram uma casa, compraram um apartamento dentro de um condomínio. Esse condomínio, para existir verdadeiramente como condomínio, ele precisa de um síndico, ele precisa de um conselho fiscal e ele precisa ali de membros que componham a Assembleia. Então esses membros que compõem a Assembleia, que geralmente é um por unidade residencial, nós podemos chamar que são os eleitores. Esses são os eleitores. E o conselho fiscal, de uma maneira assim também bem genérica, nós podemos dizer que são os vereadores. Porque o vereador ele tem duas funções básicas. Ele vai fiscalizar o executivo e ele vai, através da proposta que ele foi eleito, ele vai criar ali projetos, entre aspas, deveria ser, né, para melhorar, facilitar e fazer com que os munícipes cresçam dentro dos seus municípios, que a vida melhore, o estado, um estado do bem-estar social apareça e consiga vencer os problemas como educação, segurança, saúde, transporte público, o deslocamento sobre as vias, né, a qualidade das vias de rolagem, o ir e vir, geração de trabalho, emprego e renda. Então, isso aí seria a parte legislativa. E a parte da fiscalização do vereador seria justamente isso. Ir lá ver se o teu prefeito não está metendo a mão no dinheiro público. Também isso não acontece. Infelizmente, a corrupção política no Brasil é muito grande. Os vereadores eleitos não são pessoas sérias e os executivos eleitos, os prefeitos, também a grande maioria não são pessoas sérias. Eles estão ali pelo terceiro poder, pelo quarto poder e não pelo poder verdadeiro que é o povo. Dentro do condomínio, o Conselho Fiscal ele tem essa função, que é olhar para aquilo que o síndico está fazendo, que seria o nosso prefeito, e verificar se o que ele está gastando está correto e se aquilo que ele vai fazer para melhorar o condomínio também está dentro de uma razoabilidade. Então, como eu falei, nós podemos dizer que um condomínio é uma microcidade. Então, ele é um minúsculo município. E é justamente baseado nessa ideia de tudo pequenininho, de tudo micro, que eu ainda vou continuar falando aqui de um condomínio, das vantagens se uma cidade fosse mais parecida com um condomínio do que com uma cidade brasileira de fato direito, ela seria muito melhor. Então, eu vou encerrar aqui com isso, para que vocês entendam quando a gente fala de micropolítica, de microespaço, de microações, nós estamos falando disso, de alguma coisa pequena que está ali, que ela pode ser administrada, controlada, mas também ela pode ser transportada para um espaço macro, para um elemento macro. Tá bom, minha gente? Então é isso. Falei da cidade, falei do condomínio e falei do que é essa coisa aqui para vocês entenderem que é o micro. Fiquem bem, um beijo no coração, curta, comente e compartilhe. Por favor, ajude essa ideia desse jovem senhor aqui a crescer e vamos tentar melhorar a política no nosso país. Um país maravilhoso, lindo, grande, gigante, de pessoas maravilhosas. Eu conto com você aí, que mesmo que não me conheça, Carlos Renato, certo? Você possa passar aqui pelo meu canal e dar essa força, dar essa moral, passar aí para seus amigos e também, quem sabe, até para os seus inimigos. Valeu, minha gente. Fui. Grande abraço.